Então, pessoal, como vocês estão vendo, viram na capa do vídeo, hoje eu vou ensinar a fazer essa bolsinha, vou mostrar como que eu fiz. Caso vocês queiram me seguir no Insta, este é o meu arroba, para vocês também verem mais fotos. Posto looks com as peças que eu crio aqui no YouTube. E vamos para o tutorial. Eu comecei criando este anelzinho, né, que você cria nos dedos para fazer o círculo, porque é uma bolsa redonda, né, todo crochê redondo a gente começa assim. E dentro deste círculo eu vou fazer 3 correntinhas e mais 7 pontos altos. As 3 correntinhas vão ser consideradas um ponto, né? Então, seriam 8 pontos dentro do círculo. Agora nós vamos fechar o pontinho, o círculo, né? Eu fecho com um ponto baixíssimo. E já vamos iniciar com 3 correntinhas, que vão ser aí um ponto alto, né? Vão ser consideradas como um ponto alto. E aí, no mesmo ponto das 3 correntinhas, a gente vai fazer mais 4 pontos altos. Então, seriam, no caso, como se fossem 5 pontos altos no mesmo ponto. Para depois a gente fechar e ele virar a pipoquinha, né? O ponto pipoca. Para fechar a pipoca, né, o pontinho pipoca, eu pego lá a terceira correntinha do primeiro ponto que a gente fez e o último ponto, né, o último ponto alto. E fecho meio que fazendo um ponto baixo, tá? Normalmente fecha puxando já o último ponto para dentro do primeiro, né? Mas esse barbante estava muito grosso, então eu quis deixar ele um pouco mais solto. Mas assim, né, vocês fazem do jeito que ficar melhor. E aí você já faz, eu fiz 4 correntinhas para iniciar o próximo ponto. E continua fazendo até acabar de fazer todos os 8 pontos. A gente fecha a florzinha, né, com um ponto baixíssimo e já começa com 3 correntinhas. E dentro desse espaço que a gente tem as 4 correntinhas anteriores, né, da carreira anterior, você vai fazer 6
pontos altos. Na próxima carreira, depois da carreira de pontos altos, a gente vai voltar a fazer os pontos pipoca. E então, feito o ponto pipoca normal, as 4 correntinhas, você vai deixar um espaço de 3 pontos altos, né, dos pontos da carreira de baixo, entre os pontos pipoca. E então, você vai fazer isso. A partir da 4ª carreira, você vai fazer os pontos pipoca com 3 pontos de distância entre eles. E daí será uma carreira de ponto pipoca, uma carreira de ponto alto. Nesta bolsa, eu usei 8 carreiras, porque eu não tinha muita linha também. Então, ela ficou uma mini bolsa. Você faz do tamanho que você preferir. Pode fazer menor ainda, pode fazer maior. E aí, é só você continuar fazendo os pontos.
Então, vai ficar assim. Vamos fazer 2 carreiras de ponto baixo. Depois de terminada, né? Para a lateral da bolsa, você vai começar com 2 carreiras de ponto baixo. E daí você vai encaixando da maneira que você preferir, tentando não deixar que a bolsa fique muito frouxa e nem muito apertada. Então, eu fiz 3 pontos baixos entre as pipocas, tá? No meu caso. Agora, para forrar esta bolsa, você vai precisar... Eu usei uma pasta EVA e um lençol. Então, um tecido de algodão, ou você não precisa nem forrar, né? Enfim, o EVA e a pasta eu usei para dar estabilidade. Como o EVA é branquinho, ele não vai aparecer para fora, né? No lado de fora. E aí, eu tô costurando o forro com aquela costura que fica escondida, sabe? Que você faz o ponto por trás, assim, do tecido, né? E daí ele fica escondidinho entre o crochê e o forrinho, o tecido do forro. Eu usei um tecido bem parecido com a linha, mas a peça de crochê tem uma linha clara, né? E como vocês podem ver, ele fica bem escondidinho mesmo. Então, eu vou fazer, depois de costurado o forro, eu vou fazer mais uma carreira de ponto baixo, tá? E nesse caso eu fiz com a linha branca, porque o meu barbante estava acabando. E daí o outro lado ficou até 2 cores, mas aí também eu acabei ficando com 2 bolsas. Vocês vão ver mais pra frente. Depois de fazer isto, eu vou fazer a carreira onde a bolsa vai ter a abertura da bolsa, né? Então, eu vou fazer ela com ponto alto. Eu dei um espacinho aí na parte de cima entre 12 das pipocas, então o espaço ficou de 12 pipocas. E eu tô fazendo neste espaço um ponto alto, 2 correntinhas, pula 2 pontos, né, embaixo, faz mais um ponto alto. Só neste espaço que vai ficar aberto, porque eu vou fazer tipo um passa-fita. Você pode fechar com zíper, você pode fechar com um botão, daí fica a seu critério. Esse era o mais fácil que eu tinha, porque eu tava sem botão e sem zíper. E daí o resto você termina todo com ponto alto. E aí, como eu falei pra vocês que a minha linha tava quase acabando, meu barbante, eu fiz o outro lado de branco e bege. E aí fiz a mesma coisa. Tô fechando a bolsa com o ponto baixíssimo, né? Então, eu pego um lado e outro juntos na agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Daí, eu fiz isso por toda a volta, deixando só a parte que tem que ficar aberta, aberta.
para ter mais estabilidade, eu usei esta haste assim flexível, que eu acho que é de fazer corset, alguma coisa do tipo. E passei entre os pontos altos, para ela ficar mais durinha embaixo. Tá? Tava muito molinha. Fiz uma alça e costurei a alça de jeito que ela tampasse as pontas da haste. E daí ela ficou assim. E aí, como eu falei, fiquei com 2 bolsas, cada lado é uma bolsa. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam aqui no canal que eu tento postar um vídeo por semana.